Bom dia a todos. O nosso trabalho é sobre listeriose em ruminantes, a qual possui 3 apresentações: neurológica, séptica e abortiva. O foco do trabalho será na apresentação neurológica. Slide 2. Etiologia. A listeriose tem como agente etiológico a Listeria monocytogenes. Essa é uma doença que pode afetar diferentes espécies animais, incluindo o homem. Por se tratar de uma bactéria intracelular facultativa, ela é considerada extremamente resistente, contribuindo para sua patogenicidade e fazendo com que ela seja mais resistente a antimicrobianos. O pH que a Listeria consegue crescer é bem variado, desde um valor mais ácido, como 4,5, até um mais alcalino de 9,5. Quanto ao habitat da Listeria, ela pode ser encontrada em diversos locais, como solo, material fecal, água, pisos, secreções nasais de ruminantes e alimentos contaminados, podendo sobreviver nesses locais desde meses até anos. Slide 3. Epidemiologia. A listeriose ocorre de forma global, mesmo com as diferenças climáticas e dos diferentes manejos dos animais pelo mundo. Por se apresentar de forma subclínica, há uma dificuldade de se obter o diagnóstico precoce. É comum aparecer mais casos em ovinos do que bovinos e caprinos, podendo essa incidência nos ovinos ser 2 vezes maior do que nos bovinos. Quanto à idade, pode atingir qualquer época da vida do animal, onde há relatos de animais com poucos meses que contraíram a doença e relatos de animais com 9 anos que também foram atingidos. Embora os casos de listeriose ocorram durante o ano todo, os estudos mostram que no inverno é o período onde há um pico de casos relatados, principalmente por ser uma época em que os animais ficam estabulados, ou seja, uma época que tem uma aglomeração, o que leva a uma maior contaminação fecal do ambiente, mas também porque a alimentação é basicamente composta por silagem e ainda tem as mudanças meteorológicas como fator estressante que diminui a imunidade do animal, facilitando essa contaminação. Slide 4. A patogenia. Os animais assintomáticos atuam como fonte de infecção e eliminam as bactérias principalmente pelas fezes, assim essa sendo a principal via de transmissão do agente. Os bovinos ainda podem eliminar o agente no leite após desenvolver mastite ou abortos. A silagem mal fermentada ou mal armazenada pode proporcionar um meio com ótimas condições para o crescimento das listérias, e os animais que forem alimentados com esse tipo de silagem podem facilmente ser infectados, sendo um fator importante na prevalência dessa doença. Em todo caso, a principal porta de entrada é a forma oral pela ingestão do agente. Bom dia. No slide 5 vou falar um pouco sobre a listeriose como zoonose. A listeriose é uma das mais preocupantes doenças transmitidas por alimentos, pois o agente etiológico é um dos mais patogênicos pelos seus mecanismos de virulência, que inclui sobreviver intracelularmente quando ingerido junto dos alimentos. Isso leva a complicações como meningite, quadros abortivos, partos prematuros e natimortos. A listéria é encontrada em alimentos processados, armazenados posteriormente sob longos períodos de refrigeração e consumidos sem aquecimento. Também em alimentos in natura e de origem animal ou vegetal, pois os portadores contaminam o solo, hortaliças e água através do material fecal. O processo infeccioso se inicia pela colonização do lúmen intestinal com posterior acesso à corrente sanguínea. Essa doença é uma grande preocupação para a indústria de alimentos, pois apesar do agente ser sensível ao processo de pasteurização, é resistente a pH ácido, baixas temperaturas até mesmo congelamento, desinfetantes e sanitizantes comumente empregados nas instalações industriais. Possui baixa incidência, porém o condicionamento clínico é de moderado a grave e a taxa de mortalidade é elevada, entre 15% e 30%. As populações mais suscetíveis são gestantes, neonatos, idosos e imunossuprimidos. Bom dia. Meu nome é Carla, vou falar sobre os sinais clínicos que está no slide de número 6. Os sinais clínicos, eles têm um início agudo e a progressão é rápida, principalmente nos pequenos ruminantes. A marca da apresentação neurológica são as deficiências múltiplas unilaterais, dos nervos cranianos acometidos ou os gânglios nervosos respectivos. Os pares de nervos cranianos mais acometidos são o quinto par, que é o trigêmeo,
que é considerado como a porta de entrada da infecção. E ele também reduz toda a sensibilidade facial, paralisia dos músculos da boca, o que leva ao excesso de salivação. Também tem acometimento do 7º par, que é o facial, com a ptose, tanto palpebral quanto labial, diminuição da resposta à ameaça, colapso de narinas em pequenos ruminantes. Também tem acometimento do vestíbulo coclear, que é o 8º par. Ele tem a apresentação do head tilt, principalmente para o lado da lesão. Porém, como a gente pode ver embaixo, é raro a síndrome vestibular paradoxal, que tem o head tilt também, porém os sinais são contrários à lesão. Pode ter acometimento do 9º par, que é o glossofaríngeo, que como ele está relacionado à deglutição, ele leva à disfagia, e com isso o animal tende a desenvolver anorexia, desidratação, cialorreia, reter os alimentos na boca ou até mesmo ter o refluxo. E há casos também que o refluxo ocorre pelas narinas e o risco de pneumonia por aspiração. Pode também acometer o 10º par, que é o vago, que ele pode gerar redução ou aumento da contração ruminal, que em alguns casos o aumento pode ser tanto dessa contração que pode gerar uma dor abdominal no animal. Pode ter acometimento do tronco encefálico, que ele vai acometer a parte de propriocepção, que vai estar reduzida. E quando acometido o cerebelo, o animal vai apresentar tremores de cabeça. É muito comum, no início dos sinais clínicos, os animais apresentarem a febre, que a gente não encontrou muito sobre os valores em si, mas eles só falam da febre. Nos borregos de até 5 semanas pode ocorrer a septicemia e os de 4 a 8 meses podem ocorrer casos de encefalite. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico, que está no slide 7. Através dos sinais clínicos, podemos dar um diagnóstico presuntivo de listeriose encefálica. No entanto, o exame neurológico mais completo é sempre necessário para determinar a localização anatômica das lesões. Em animais com listeriose encefálica, as provas hematológicas e bioquímicas costumam apresentar valores dentro dos limites normais. E quando tem alguma alteração, normalmente é por estresse, desidratação ou anorexia. No caso de existir uma perda de saliva, pode ocorrer acidose metabólica. Nesse caso, uma análise dos componentes gasosos do sangue venoso pode ser útil para o clínico saber se deve administrar agentes alcalinizantes. No entanto, a acidose metabólica jamais pode servir como diagnóstico em casos de listeriose. A técnica de imunohistoquímica tem sido utilizada para a confirmação do diagnóstico da forma encefálica na doença no Brasil. Nessa técnica se utiliza o anticorpo primário policlonal anti-antígeno celular da L-imunocitogênese. As marcações podem ser visualizadas nos locais intralesionais, microabscessos ou focos de necrose, no citoplasma de neutrófilos, macrófagos e neurônios. Considera-se ainda que a imunohistoquímica é o exame mais rápido, prático e com alta sensibilidade. Segundo alguns autores, o teste diagnóstico antemortem para a listeriose encefálica mais útil é a análise do líquido cefalorraquidiano. Normalmente nele se encontra um aumento da concentração proteica e na contagem de células nucleadas, sendo que este aumento apresenta predominância de células mononucleadas. Embora a análise do líquido cefalorraquidiano seja útil no diagnóstico de listeriose encefálica, aparentemente não existe correlação entre a extensão das alterações e a gravidade da doença. O diagnóstico definitivo de listeriose encefálica só é efetuado na necrópsia. Na maior parte dos casos, não existe alterações a olho nu no cérebro. No entanto, em alguns casos pode ser detectada a presença de meningite leve a moderada através das alterações da coloração das meninges. As lesões histopatológicas características são as áreas de necrose multifocais, com intensa infiltração de macrófagos e neutrófilos, formando microabscessos, inchaço e degeneração axonal, e infiltrados perivasculares de macrófagos e linfócitos. As lesões são normalmente mais severas na medula, mas podem comprometer também, em menor grau, os pedúnculos cerebrais
o mesencéfalo e a medula espinhal cervical. Lesões semelhantes às encontradas no cérebro são encontradas na medula espinhal em animais com paresia ou paralisia de membros. As amostras para confirmação do diagnóstico são, na bacteriologia, metade do cérebro cortado sagitalmente ao meio, incluindo o tronco cerebral resfriado ou congelado. E se for fazer histologia, é a metade do cérebro cortado sagitalmente ao meio, incluindo o tronco cerebral fixado em formalina. Bom, agora eu vou falar sobre os diagnósticos diferenciais, que está no slide 8. Os diagnósticos diferenciais mais comuns da listeriose na sua forma nervosa são a otite média interna. Nesse caso, os animais eles apresentam mais alertas, existe envolvimento apenas nos nervos faciais e vestíbulo-cocleares e podem apresentar otorreia, abscesso ou tumor no tronco cerebral. Porém, são bastante raros e normalmente são perceptíveis em um exame físico ou através de um bom histórico clínico. Trauma também são perceptíveis num bom exame físico e através de histórico clínico. A migração parasitária normalmente envolve a medula espinhal e a existência de eosinofilia no líquido cefalorraquidiano. Já a síndrome do abscesso pituitário, nessa doença os animais apresentam frequentemente uma postura ampla, com a cabeça e o pescoço estendido, bradicardia e exoftalmia e a deficiência de múltiplas e assimétricas dos nervos cranianos. Existem também outras doenças, como raiva, polincefalomalácia, intoxicação por chumbo, botulismo, cetose nervosa ou meningite bacteriana. Oi, gente, eu tô no slide 9 e vou falar um pouquinho para vocês sobre o tratamento. Então, a literatura cita clortetraciclina na dose de 10 mg por quilo via intravenosa uma vez ao dia durante 5 dias, sendo que nos bovinos a eficácia é maior do que nos ovinos. A penicilina também é citada na dose de 44.000 unidades internacionais por quilo, uma vez ao dia durante 7 dias. Esse período ele pode estender de 10 a 14 dias, vai depender muito do quadro clínico em que o animal se encontra. E eu vi em artigos também que existem protocolos de aplicação da penicilina 4 vezes ao dia via intravenosa ou 2 vezes ao dia via intramuscular. A oxitetraciclina também é uma opção, ela pode ser utilizada na dose de 20 mg por quilo via intravenosa uma vez ao dia. A desidratação, o desequilíbrio ácido-base e o desequilíbrio eletrolítico também devem ser corrigidos com a fluido, tá? E em caso de acidose metabólica devido à salivação excessiva, que pode acontecer em alguns casos, nós devemos administrar íons de bicarbonato via intravenosa também. Eu coloquei a eutanásia aqui porque ela pode ser considerada, visto que nós estamos falando de animais de produção. Então, na maioria das vezes, o proprietário vai optar pela eutanásia devido ao custo do tratamento e ao manejo do tratamento. Gente, agora eu estou no slide 10 e vou falar um pouquinho sobre o prognóstico. Então, a taxa de recuperação dos animais vai depender muito do tratamento que foi instituído. Normalmente ocorre o óbito no primeiro caso, mas os próximos casos eles já são detectados suficientemente no início para que a gente já possa tratar. Eu coloquei aqui no slide precocidade e eficácia, porque quanto antes a gente iniciar o tratamento, melhor vai ser o prognóstico. Maiores são as chances do animal ficar melhor. Aqueles animais que já apresentam sinais clínicos mais acentuados, vai acontecer o óbito mesmo com o tratamento. Por isso que eu considerei a eutanásia no slide anterior, porque acaba sendo mais viável para o proprietário a eutanásia do que tratar um caso que a gente sabe que o prognóstico não vai ser tão bom. Agora eu estou no slide 11 e vou falar um pouquinho sobre o controle e a prevenção. O controle ele é difícil, porque essa bactéria ela vai estar presente em vários lugares da propriedade e, além disso, existe pouco conhecimento sobre os fatores de risco. Esses fatores de risco são o mau estado nutricional do animal, as alterações climáticas, como o frio e a umidade, o estresse no final da prenhez e também no final do parto, o transporte, o pouco acesso à pastagem. Então, são condições mais relacionadas com o manejo. Já a prevenção consiste bastante no manejo da silagem e aí algumas medidas podem ser tomadas, como descartar áreas estragadas da silagem, a gente pode utilizar aditivos para que haja melhora na fermentação, no processo de fermentação, a gente pode evitar fazer silagem em campos que possivelmente já foram contaminados, tá?
E além disso, existem alguns processos como a compactação e o revestimento da silagem. Eles devem ser feitos para que as condições de anaerobiose da silagem sejam satisfatórias. Uma coisa que eu esqueci de falar é que a silagem removida do silo ela deve ser administrada o mais rápido possível. Não é legal que ela fique armazenada por muito tempo. O ideal é que fêmeas prenhes não consumam a silagem. Além disso, a tetraciclina na ração ela pode ser feita também como manejo preventivo. A vacinação em ovinos ela tem alto custo e baixa disponibilidade no mercado, principalmente aqui no Brasil. Em bovinos, eu acredito que não exista a vacina, porque eu procurei, não achei nada. Eu até perguntei para pessoas que entendem mais de grande, perguntei se elas tinham conhecimento da vacina, se a vacina era feita, e elas não souberam me responder, porque nunca tinham ouvido falar também. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês, e no próximo slide estão as referências.